Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? Bom estarmos aqui nessa noite, para juntos podermos adorar e bendizer o nosso Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 28. Perdão, Salmo de número 29. Amém? Diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Nada, nem ninguém nada nesse mundo pode se comparar à voz do nosso Deus. E nada nem ninguém pode resistir à voz poderosa do nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, fazer uma oração de louvor, de adoração, de exaltação a Ele que é merecedor. Paizinho amado, querido Deus, nós te louvamos. Exaltamos a Ti, ó Deus, te adoramos na beleza da Tua santidade, porque Tu és Deus poderoso, Tu és o Deus santo, Deus único e verdadeiro, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós servimos. Ó Deus, nós queremos nessa noite render a Ti, ó Deus, um louvor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, pedimos a Ti perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar limpando os nossos corações, ó Deus, porque queremos prestar ao Senhor um culto, uma adoração, ó Deus, que possa chegar ao Teu trono como cheiro suave, como oferta agradável ao Senhor. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos concedidas, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, desde o momento, ó Pai, em que nós acordamos, nós podemos contemplar bênçãos e bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, e nós te somos gratos por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus, queremos dizer a Ti, ó Deus, que Tu és bem-vindo no nosso meio. Espírito Santo de Deus, esse lugar é Teu, e nós viemos aqui nessa noite porque queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, fique à vontade entre nós. Espírito Santo de Deus, consola-nos. Espírito Santo de Deus, transforma-nos. Espírito Santo de Deus, transborda-nos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé para adorar o nosso Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele merece a nossa adoração. Nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós.
motivos, ó Deus, para te agradecer. Tu és mais, ó Deus, do que um desejo, porque aquilo que desejamos, ó Deus, nós podemos esperar. Nós podemos esperar para conseguir depois, mas Tu és uma necessidade, Senhor. Nós temos necessidade de Ti, nós temos necessidade da Tua presença, Senhor. Nós temos necessidade da comunhão contigo. Nós necessitamos de Ti, ó Deus, em todo o tempo. Necessitamos de Ti, ó Deus, a cada novo amanhecer. Necessitamos de Ti, Senhor. Ó Deus, se porventura no nosso coração não tem havido, ó Deus, essa necessidade, que o Senhor possa, ó Deus, aquecer os nossos corações de tal maneira, ó Deus, que nós venhamos entender isso, que nós necessitamos do Senhor muito mais do que necessitamos da água. Nós necessitamos do Senhor, ó Deus, muito mais do que nós necessitamos de um alimento. Nós necessitamos da Tua graça, Senhor. Nós necessitamos da Tua presença, Deus. Como nós precisamos de Ti, Jesus. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer. Dá-nos sede da Tua presença, Senhor. Dá-nos sede de Ti. Dá-nos sede, Senhor, da comunhão pelos Teus atos. Queres o coração da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que tenhamos sede de Ti em todo o tempo, ó Deus, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos compreender isso. Adorar o Senhor, estar na presença do Senhor não deve ser apenas um desejo quando a gente tiver vontade, mas deve ser uma necessidade constante nas nossas vidas, porque sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos fazer nada. Nós dependemos unicamente do nosso Deus, esse Deus que é único, que é verdadeiro, que tem um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Glorificamos a Ti, ó Deus. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo Tu estás, Teu domínio é para sempre, e diante de Tua glória tudo se dobrará, porque
tem suprido cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Verso de número 33.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meus discípulos. Meus discípulos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos juntos, adorando ao Senhor. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Que privilégio, Deus, poder estar na tua casa, podendo cantar louvores a Ti, com as portas abertas, com liberdade. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, a Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que estão sendo depositados no altar do Senhor, em forma de culto, de gratidão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, Deus, pedimos que o Senhor, ó Deus, possa estar falando conosco por meio da Tua palavra. Ministra os nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. O texto fala, irmãos, basicamente de renúncia. E o texto de Jesus é muito duro quando se fala disso, porque é uma realidade que não importa o tempo, não importa os recursos, não importa quem você é, o quanto você tem de bens ou quanto membro da família você tem. A Bíblia diz que se você não estiver disposto a renunciar a tudo isso por causa do Evangelho, por causa de Cristo, não pode ser discípulo dele. E renunciar, irmãos, é abrir mão de algo muito superior, abrir mão de alguma coisa, é dizer não, quando na verdade você está querendo dizer sim, mesmo que algo seja um direito natural que temos, muitas vezes deve ser renunciado por algo maior. Jesus disse que seguir Ele seria uma vida de renúncias, e de fato, a gente viu até um vídeo de um rapaz, de um senhor que viralizou aí na internet, nesses últimos tempos aí, e disse que ele diz assim: eu já tentei fazer muita coisa da minha vida, mas se tem uma coisa que é difícil é ser crente. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é difícil. Ele fala, é muito difícil. Se for para entrar no céu, é muito difícil entrar no céu, o crente entrar no céu, porque é muito difícil renunciar. E de fato, a nossa vida, nós somos exortados pelo Senhor o tempo todo a renunciar aquilo que muitas vezes é prazeroso para nós, algo que é bom. É como a gente diz assim, aqui, é dizer não quando a gente está querendo dizer sim, né? E precisa-se ter critérios para renunciar, não é aleatório nem à toa. É preciso ter critérios para que nós devemos olhar para as nossas vidas e falar assim: eu devo renunciar de fato a isso, por que eu devo renunciar? E um dos critérios é renunciar por algo maior, porque às vezes nós precisamos deixar algo que queremos por uma coisa ainda muito superior. Eu tenho um exemplo meu. Eu passei muitos anos no grupo de louvor do Lapão. Então, eu herdei o instrumento, a bateria, e durante muitos anos eu passei 15 anos da minha vida tocando bateria na igreja, e era eu só, não existia outro baterista para me ajudar. Surgiu o meu professor durante um tempo, mas como é comum na igreja, desistiu da caminhada e ele mesmo pediu para sair. Um outro também, por causa de dificuldades pessoais, ele falou assim: eu não tenho como continuar. E aí volta eu ficar sozinho novamente, até que aparece Vitinho, adolescente, e aí ele começa a aprender a tocar e tem a oportunidade, e hoje é o baterista oficial da igreja. E por que eu saí? Porque eu entendi que era um momento de renunciar a isso, por algo maior, para me dedicar mais ao ministério, para me ocupar mais com patos e com minha família, porque eu entendi que naquele momento era a prioridade maior do que o meu ministério. Porque o que é que eu entendi? Porque agora tem alguém para me substituir, não vai ficar no vácuo.
Um colega meu de ministério também chegou e falou assim: Michel, eu vou sair do ministério. Eu falei: por que você vai sair? Porque a vida está muito corrida. Eu falei: se você quiser sair, você precisa gerar uma pessoa, um discípulo seu, para que possa lhe substituir. Então você poderá sair. Então, irmãos, eu decidi renunciar naquele momento por algo que eu amo fazer. Eu toco violão hoje, mas porque eu vi a necessidade da igreja, mas meu instrumento é bateria. Mas eu renunciei por quê? Porque eu entendi que era algo maior para se fazer. Então a gente precisa renunciar a alguma coisa. Renunciar também por causa do pecado. Se o que queremos pode nos fazer pecar, como orgulho ou qualquer outro sentimento, então nós devemos renunciar também. Renunciar por causa do pecado, porque o nosso maior objetivo é agradar a Deus. Nosso objetivo como servo de Deus é fazer a sua vontade, não é fazer a minha vontade. Paulo já dizia: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim: as minhas vontades não importam mais, o que importa é a vontade de Deus, e eu estou aqui para fazer a vontade dele, mesmo que eu não queira, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Irmãos, você consegue renunciar? Você tem conseguido renunciar aquilo por algo maior? Renunciar os seus desejos para evitar o pecado? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Renúncias da vida. Renúncias. Irmãos, e aqui nós aprendemos que nós precisamos renunciar, ter renúncias na família. A família, nós já sabemos que é o nosso bem maior, é o que temos de mais precioso aqui na terra. Não existe nenhum sucesso, seja em qual área for, profissional ou qualquer coisa, que justifique o fracasso da família. Davi foi um grande rei poderoso, tornou Israel um grande exército poderoso, tornou a nação de Israel uma nação poderosa, mas ele foi fracassado na sua família. Um filho estuprou a sua irmã, o outro matou o seu irmão por causa disso, e foi uma tragédia na família. E ele não conseguiu ser um bom pai. A verdade foi essa. Foi um grande rei, mas fracassou na família. Mas, irmãos, aqui nós vemos que a única ordenança de Deus, a única permissão de Deus que seja maior do que a nossa família, é renunciar por causa do Evangelho. Não é muito incomum a gente encontrar pessoas que às vezes deixam de vir para a igreja porque o marido disse que não era para vir. Não é muito difícil de encontrar pessoas que às vezes a família tem essa dificuldade de aceitar que você está agora andando para a igreja, caminhando para a igreja. E é nessa hora, irmãos, que nós devemos renunciar. Renunciar para poder obedecer a Deus. Renunciar com sabedoria para poder fazer aquilo que agrada a Deus. E nós temos aqui alguns exemplos. Abraão renunciou à sua família. Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ali, ele saiu do meio da parentela, ou seja, saiu do meio de um vínculo que era idólatra, que servia a deuses, que adorava outros deuses. Ele falou assim: agora eu vou ser o seu único Deus, e você será meu servo, e eu te conduzirei. Essa foi a primeira renúncia de Abraão. A segunda renúncia de Abraão, irmãos, foi a mais difícil na vida dele. Foi quando ele renunciou ao seu próprio filho, simbolizando ali a Cristo, o que o pai haveria de fazer com o seu filho, o que Deus iria fazer com o seu filho, entregando por amor à humanidade, entregando a Jesus Cristo como sacrifício para redimir toda a humanidade do pecado, da condenação que o pecado produz. Abraão, então, Deus dá uma ordem a Abraão. Eu quero que você... Abraão teve dificuldade para ter esse filho. A mulher dele era estéril, ele com 100 anos, a sua esposa com 90 anos, tem esse filho. Já é um milagre aí, é por causa da idade. Tem esse filho. E esse filho cresce, e aí o único filho dele, Deus vai falar assim: agora eu quero ele como sacrifício. E ele vai e ele pega o fogo,
pega o cutelo e pega a lenha para poder queimar o sacrifício, e aí vai caminhando com seu filho, vamos sacrificar lá no monte. E naquele momento exato, Abraão colocou o seu filho como sacrifício, e na hora que ele ia sacrificar, Deus bradou do céu e proveu um cordeiro para ele, para que ele pudesse fazer o sacrifício. Deus colocou Abraão à prova. Muitas vezes Deus nos coloca à prova para renunciar coisas que nós consideramos importantes para obedecer a Ele. E nós muitas vezes, irmãos, não temos renunciado àquilo que é de mais importante. O que é mais importante, irmãos, é servir a Deus. Às vezes a gente estava conversando. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, de muita informação, internet. Que a gente gasta mais tempo com internet, com Instagram, com Facebook, com vídeos, do que com Deus. Presta atenção. Quanto tempo você gastou com Deus hoje para ter a leitura da palavra, para ter sua devocional, a sua vida de oração? E quanto tempo você gastou na frente da tela do celular? Quantos vídeos você assistiu? Quantas informações você teve? Umas erradas, outras não. A gente vinha falando na Kombi. Está previsto, é uma previsão, não sabe o que pode acontecer, porque é um fenômeno raro, difícil de acontecer, mas é possível acontecer. Uma tempestade, não sei nem se esse é o termo certo, mas é uma tempestade solar. E que pode derrubar o sinal de internet por alguns meses no planeta Terra. E tudo hoje funciona pela internet. E aí a gente estava falando, será que a gente vai ter que voltar às cartas? A preocupação das pessoas era essa, muitas vezes é essa. O que é que vai acontecer sem a gente, sem celular, sem internet? Eu falei, vai ser bom que a humanidade vai sarar. Porque, irmãos, nós estamos gastando muito tempo e às vezes a gente precisa renunciar a isso em prol de uma causa maior, que é ter um momento com Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar ao Senhor. Nós temos também um exemplo de Ruth. Ruth, irmãos, era mulher. Olha só o que aconteceu. A história de Ruth é muito interessante, porque é o seguinte: tinha uma família do povo de Deus que, por causa da fome, saiu da terra e foi para outra terra distante, fugindo da fome. E aí o que aconteceu? Essa mulher tinha Noemi, o nome dela, tinha o marido e 2 filhos. Quando chega nessa outra terra, o marido dela morre, ela fica viúva. Depois, esses 2 filhos que ela tinha, casou com 2 mulheres lá nesse lugar. Orfa, o nome de uma, e Ruth. Depois de um tempo, esses dois homens, esses 2 irmãos morrem também. E agora dentro de uma casa tem 3 viúvas, Noemi e as 2 esposas dos seus filhos, Ruth e Orfa. E aí, Noemi já era muito velha, porque naquela época era o seguinte: se uma mulher fica viúva, o marido dela morre, o que é que acontece? O irmão dele que morreu, tomaria ela como esposa, para que não morresse a posteridade do seu irmão, pudesse ter filho e honrar o seu irmão. E aí ela passaria a ser esposa do seu irmão, era a cultura da época. E aí, só que morreu os 2. E aí Noemi falou assim: meninas, eu estou velha demais para ter filho, e ainda que eu tivesse filho, daqui que eles cresçam, para vocês se casarem com eles, vai demorar muito tempo, aí quem já vai estar velho é vocês. É melhor vocês voltar para as suas casas. O lugar onde eles estavam não era a terra que pertencia ao povo de Deus, era outras terras. Aí Noemi foi e falou assim para essas 2 meninas, Ruth e Orfa: meninas, vão para a terra do pai de vocês, procurem outros maridos e vivam a vida de vocês lá. Orfa diz: a senhora tem razão, vou voltar para a terra dos meus parentes, vou voltar para a minha religião, vou voltar para os meus antigos deuses e vou servir a esses outros deuses e vou arrumar um marido por lá. Nunca mais a gente ouve falar de Orfa, porque a gente não sabe o que aconteceu com ela e a Bíblia não relata, não fala mais dela. Mas Ruth diz assim: não, minha sogra, aonde quer que você for, eu vou com você. Aonde é que pousares, ali eu pousarei. Aonde quer que você morrer, eu também morrerei, e ali eu serei sepultado.
Ou seja, ela se condenou, teoricamente, ela se condenou a viver sozinha com a sua sogra. Porque naquela época não tinha previdência social que a viúva podia se aposentar e viver da aposentadoria. Elas tinham que viver de doações do povo de Deus ou tinham que ir trabalhar. E naquela época, para uma mulher sair para trabalhar era muito difícil. Então, diz que a terra voltou a produzir fruto, a terra dos seus antigos, do seu marido, a terra anterior. Então ela volta para a sua terra. E aí lá, irmãos, ela começa a trabalhar, e aí ela vê um homem parente do marido dela, que conhece ela e se agrada dela. Estou resumindo bem a história, que se agrada dela, e um homem muito honrado, Boaz o nome dele. Ele falou assim: tem um outro jovem que está na minha frente na linha de sucessão. Se ele não quiser você, eu estou disposto a lhe assumir. O homem mesmo. E foi lá, o cara não quis, e aí agora Boaz assume. E ele se casa com Ruth. Noemi, quando vê as piscadas de oi de Boaz para Ruth, ele fala assim: Deus está conosco. Deus não nos desamparou. Deus está conosco. E acontece o casamento. E ela tem filhos. E aí, irmãos, é interessante que quando a gente vai lá para Mateus e vê a genealogia de Jesus, Ruth faz parte. Alguém que não fazia parte do povo de Deus está no meio da genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela renunciou estar na terra dela para viver uma vida difícil com sua sogra. Para fazer o que na verdade ela deveria ter feito. Orfa também deveria ter feito isso. Mas Orfa não renunciou a fazer o que é certo. Continuar servindo a Deus dos seus esposos. Então ela vai e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Porque ela quis renunciar. Ela foi abençoada por Deus. Irmãos, quando nós renunciamos, nós somos abençoados pelo Senhor. Quando nós renunciamos aquilo que parece importante para nós, para servir a Cristo, para fazer a vontade de Deus, Deus nos honra. Talvez você esteja aqui nessa noite e a sua dificuldade é renunciar às coisas desse mundo, mas eu te convido a renunciar às coisas desse mundo e dizer que vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir a esse Senhor, porque Ele é o Deus que honra os seus servos. Ele honrou Ruth. Amém? Amém. Jesus disse que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou esposo, filhos, ou campos, terras, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Quem quer trocar bens por vida eterna? Quem quer trocar a vida eterna por bens desse mundo? Porque tem gente que troca a vida eterna por riquezas desse mundo. Não estou dizendo que você não deve ter terras, riquezas, para adquirir bens para a sua vida, mas ele não pode ser Deus nas suas vidas. Ele não pode ser prioridade. A prioridade sempre deve ser o Senhor. Amém? E é o que eu queria falar também: renúncias materiais. Renúncias materiais. Irmãos, ter dinheiro não é problema. O problema é o dinheiro lhe ter. Dá para entender? Ter dinheiro não é problema. É muito bom dinheiro. Você compra o que você deseja. Às vezes você está com preguiça de cozinhar de noite, você vai lá e come uma pizza. Se tiver uma churrascaria, você vai na churrascaria. Eu falo muito pizza, irmãos, porque eu gosto de pizza. E lá no Lapão, de noite, no meio de semana, só tem pizza. Não tem outra lanchonete, tem uma pastelaria que abriu agora lá, mas não tem muita opção. Mas se você tem dinheiro, você compra uma pizza. É bom demais. Se você não tem, o que é que você faz? Frita um bife do zoião, com cuscuzinho, e também não tem coisa melhor. Mas, irmãos, tem gente que tem dinheiro e nem tem pizza nem bife do zoião, porque não tem, o prazer dele está em ver o dinheiro, chega aos olhos. E muita gente, irmãos, a gente já viu o testemunho de muita gente que vende a sua alma para o diabo, para ter poderes, para conquistar riquezas, para ser famoso, para ser rico. Troca a vida eterna por uma coisa que o dinheiro, que a graça corrompe.
que o ladrão rouba. Ou seja, a pessoa não tem o dinheiro tem ela, o dinheiro se tornou um Deus, mamon, se tornou um Deus na vida dela. E é por isso que é um problema. E muitas vezes, irmãos, nós temos que renunciar isso para agradar a Deus. Amém? Teve um rapaz que disse assim: Michel, eu estou tão abençoado, que eu estou trabalhando tanto, que eu não tenho nem tempo de vir para a igreja. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. E aqui nós temos alguns exemplos de Mateus, o próprio Mateus, que é também chamado de Levi, que deixou até nem seu dinheiro na coletoria de impostos para seguir a Jesus. E depois ainda ofereceu um banquete para o mestre. E a partir daquele encontro com Jesus, Levi encontrou uma riqueza ainda maior, que o dinheiro não pode comprar, que era a presença de Jesus na sua casa. Era a presença de Deus na sua casa. Eliseu, o profeta, que ao ser chamado para dar continuidade ao ministério de Elias, estava lavrando a terra com 12 bois. E aí, no momento do seu chamado, ele renuncia às suas terras, renuncia os seus bois para servir a Deus, para cumprir o propósito de Deus. Irmãos, não existe nada nessa terra que substitua cumprir o propósito de Deus. Não há nada que substitui cumprir o propósito de Deus. Amém? Não há nada desse mundo. Irmãos, talvez você esteja preocupado com as coisas que hão de vir, com o futuro. Depende de Deus. Depende do Senhor. Às vezes a gente perde até a noite de sono preocupado com as coisas. Mas no final das contas, o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, sempre nos conduz e nos dá paz para poder deitar e dormir bem. E é isso que nós devemos fazer como igreja do Senhor. Nós precisamos renunciar aquilo por uma causa maior, que é a presença de Deus. Não existe sucesso financeiro que substitui uma vida com Deus. Porque isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Semana eu estive cuidando do meu avô com mais proximidade. Fui levar ele para fazer cirurgia dos olhos. E aquele homem forte que eu conheci já não está mais forte. É obrigado a pegar na mão. Porque a gente, quando tem um terreno mais difícil de caminhar, é obrigado a pegar na mão. Essa semana a gente chegou lá, porque agora ele está usando o colírio até 10 horas da noite. Mãe foi lá para botar o colírio. Quando chega lá, ele está lá arriado no sofá sem conseguir levantar. Mãe me chama, agoniada, quando eu pego na mão dele, queimando o inferno. E eu vi aquele homem sem conseguir nem ficar sentado. Homem forte. Eu conhecia puxando, pegando. A gente, quando ia buscar as vacas na roça, que vinha o bezerro novo e o bezerro cansava, ele pegava e jogava nas costas. E a gente vinha do Lagedão até Latão, 10 quilômetros, e ele com esse bezerro nas costas. Enquanto a vaca ia seguindo ele, homem forte, mas que agora era obrigado a ser conduzido nas mãos, pelas nossas mãos. E glória a Deus por isso, porque está sendo conduzido pelos netos, pelos filhos, é uma dádiva de Deus. E se está fraco hoje é porque está vivendo muito. E ele, como ele mesmo disse, com 88 anos, já ultrapassei a expectativa dos homens, já estou no lucro. E eu estou querendo dizer isso, irmãos, porque a vida passa, a juventude passa, o vigor passa. Dinheiro numa hora não vai fazer mais sentido nenhum, se você tem muito ou se você tem pouco. Porque não existe caixão com cofre, não existe banco no cemitério, não existe comércio lá para que você consuma. E o que vale a pena no fim das contas é servir a Deus e andar nos seus caminhos, usufruir da doce, gloriosa presença de Deus. É o que vale a pena. Vale mais a pena do que qualquer coisa desse mundo. Amém? Renúncia dos prazeres. De prazeres. O hedonismo é uma filosofia que diz que o prazer é o fim último do homem.
O homem vive para satisfazer todas as suas vontades. O homem vive para satisfazer os seus próprios prazeres. É isso que a filosofia hedonista diz. E aqui nós temos alguns exemplos, irmãos, de pessoas que renunciaram aos prazeres para servir a Deus e Deus honrou. O primeiro exemplo é José, que estando no Egito, olha só, José estava no Egito, vendido como escravo pelos irmãos, vivendo uma situação deplorável, fruto de uma família bem sucedida, que tinha posses, que tinha bens, que viviam bem onde eles viviam. Agora José é vendido pelos seus próprios irmãos, sai do convívio dos seus pais, vai para um país politeísta, que serve a vários deuses, que não conhece o seu Deus, e ele poderia falar assim: vou usar as treitas desse mundo para poder me dar bem aqui, porque eu preciso me dar bem aqui, porque eu não estou bem. José vai trabalhar na casa de Potifar como escravo. A mulher de Potifar, bonita e carente, vai e se oferece para ele, e ele foge. Ele poderia muito bem falar assim: vou aproveitar, porque aí eu, tendo caso com a mulher de Potifar, ela não vai querer que eu fale com o marido dela, então ela vai me dar tudo que eu preciso. Então eu não vou viver mais uma vida de escravo. Então eu vou aproveitar essa oportunidade. Mas não, ele decide fugir. Ele decide fugir. E a mulher fica com raiva porque ele fugiu, porque uma mulher rica, que tinha todo o poder em suas mãos, não está acostumada a ver homem recusando ela. E ela fica com raiva de José e acusa José de ter tentado abusar dela e assediar ela. Então Potifar pega e lança ele na cadeia, ou seja, o preço que ele pagou por ser fiel a Deus nesse momento foi ir para a cadeia. E às vezes a gente pensa assim: não vale a pena. A gente obedece a Deus e só vem coisa ruim. Espere, irmãos, tenha paciência, que a bênção de Deus vai chegar. José então vai para a cadeia. Chega lá e ele é usado por Deus para interpretar sonhos. Copeiro que tinha sido preso e o padeiro do rei, de Faraó. Os dois têm um sonho parecido e ele interpreta o sonho. Padeiro, você vai morrer. Copeiro, você vai ser restituído ao seu cargo anterior. Você vai ser o copeiro do rei. Acontece que José diz: o padeiro é morto e o copeiro é restituído a seu emprego. E ele fala assim: quando você chegar lá diante de Faraó, lembra de mim. Aí ele se enche de expectativa e fala assim: pronto, amanhã, quando o copeiro chegar lá no seu cargo, ele vai lembrar de mim e vai falar para Faraó. Diz a Bíblia que passou 2 anos e o copeiro do rei esqueceu. Às vezes tem pessoas que esquecem de você. Às vezes a sensação é de que Deus esqueceu de você. Mas na verdade o plano de Deus para a sua vida é muito maior daquilo que você pensa. E o tempo de Deus ainda não chegou, porque aquilo que Ele tem planejado para você é muito maior, então Ele precisa lhe preparar mais. Talvez você esteja passando por lutas, talvez você esteja passando por adversidades, por privações, e está obedecendo a Deus. Talvez você não esteja entendendo aquilo que Deus tem permitido acontecer na tua vida, mas entenda e tenha paciência, porque no tempo certo Deus vai abrir as portas para você e a bênção de Deus vai chegar para a tua vida. José então, Faraó tem um sonho estranho lá que ele não consegue entender, chama todos os sábios e eles não entendem nada, não conseguem entender. O copeiro do rei, 2 anos depois, se lembra de Daniel, ou de José. Tem um rapaz lá na cadeia que interpretou nosso sonho assim, do jeito que ele interpretou, aconteceu. Chame ele. José vai, faz a barba, fica todo bonito e vai para diante do Faraó, interpreta o sonho de Faraó, e Deus coloca José de preso injustamente para ser o segundo homem como mais poderoso do Egito, para salvar não a humanidade simplesmente, mas para salvar a sua família. Então José agora é colocado no posto mais alto, abaixo só de Faraó, acima de qualquer outros. Potifar agora é servo de José, porque Deus queria colocar ele no mais alto patamar. Porque a bênção de Deus é maior do que aquilo que a gente pensa. Porque Ele renunciou os prazeres para permanecer fiel a Deus. Às vezes nós temos prejuízos para permanecer fiel a Deus.
mas tenha paciência, porque Deus nos honra. Amém? Daniel, um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Enquanto os outros estavam comendo churrasco, a melhor carne, a melhor comida, ele estava comendo legumes e água. Pensa aí, você passar um bocado de tempo comendo cenoura, batata, aipim, puro, com água, enquanto os outros estão comendo churrasco. Você levado cativo, você sendo levado como prisioneiro, e você fala assim: por que Deus permitiu isso comigo? Tem gente que ia pensar assim, mas ele renunciou aos prazeres para poder obedecer a Deus e foi honrado por Deus. Porque quando o rei foi ver eles estavam numa condição melhor do que os outros e tornaram-se muito mais inteligentes e mais perspicazes do que os outros, e Deus honrou ele também. Irmãos, a vida do servo de Deus é uma vida de renúncia. Certa vez eu ouvi dizer que a mão que não se abre para entregar não estará aberta para receber. Se você não está disposto a renunciar às coisas desse mundo, os prazeres, os bens materiais, não permite que eles se tornem deuses sobre você. Você não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Você não é digno de herdar a terra prometida que Deus lhe prometeu. Você não é digno de receber o reino dos céus. Por isso a nossa vida tem que ser de renúncia. Renunciar aos prazeres, às nossas próprias vontades. Tem hora que tem gente que faz raiva a gente chega morde os dentes, querendo fazer o que é errado, satisfazer o nosso desejo da carne. Mas vale a pena servir a Deus e renunciar às nossas próprias vontades, às nossas próprias paixões. Amém? Quais são as suas prioridades? Bens materiais, família, Deus? Quais são as suas prioridades? A Bíblia diz em Mateus 6:21 que onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Quais são as suas prioridades? A nossa prioridade como servo de Deus é obedecer a Deus, é agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Precisamos viver uma vida de renúncia. Mesmo que seja difícil, mas consciente de que Deus vai nos honrar. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. A vida desse mundo é uma vida de dores, e a tua palavra nos ensina que nós devemos ter uma vida de renúncias também. Ó Deus, e muitas vezes não conseguimos renunciar por prazeres, por paixões nossas, por aquilo que muitas vezes colocamos como prioridade nas nossas vidas, quando na verdade a tua palavra nos ensina que o que deve ser prioridade é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó Deus, que nós possamos viver essa vida de renúncia para agradar ao Senhor, na certeza de que o Senhor nos honrará. Ó Deus, aqueles que renunciaram bens e riquezas por causa do teu nome, herdará uma mansão celestial, e um dia o verá face a face. Esse deve ser o nosso desejo, Deus. Esse deve ser o desejo do nosso coração, que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lares.